50, versículo 1. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a sabedoria que a gente adquire com o tempo. Por isso que o tempo é importante. Existe o tempo Kairos e existe o tempo Cronos. Tanto Cronos como Kairos são palavras gregas, para definir tempo. Só que cada uma com um significado. O tempo Cronos, ele significa o tempo físico, o tempo que o homem estabeleceu, o tempo que é regido pelas leis da natureza. Você sabe que o movimento de rotação da Terra, ele traz o dia e a noite. E o movimento de translação da Terra, ele traz os anos, E a partir dessas configurações aí, o homem estabeleceu o tempo e os calendários, a partir dos fenômenos da natureza. Deus criou esse tempo também, o tempo Cronos, mas tem o tempo Kairos, que é o tempo eterno. Deus, ele está no tempo eterno. O tempo eterno não tem princípio de dias, não tem fim de existência. O tempo sempre existiu para Deus. Deus não tem princípio, não tem fim. Deus não tem começo. Ninguém sabe a respeito dessas peculiaridades, de uma maneira que pudesse nos explicar como isso acontece. Então, Deus está num tempo diferente do tempo estabelecido pelas próprias leis que Ele criou. As leis da natureza. Deus está num outro tempo. E a sabedoria adquirida no tempo, aqui nesse Salmo, ele fala muito a respeito dessa sabedoria. Então aqui, a partir do versículo 1, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu tens sido o nosso refúgio de tempo em tempo. Em todo o tempo Ele é o nosso refúgio. Em todo o tempo Ele é a nossa segurança. Antes mesmo dos montes nascerem e se formarem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Isso é um tempo. Esse é o tempo físico. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Esse é o tempo eterno. Você vê bem explícito no Salmo. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. 1000 anos para Deus, como disse Pedro, é como um dia, e um dia como 1000 anos. Porque para Deus não existe tempo, Ele é de eternidade em eternidade. Nós somos de geração em geração, nós somos do tempo, mas dentro de nós existe um Espírito nascido de novo, que é eterno, que vai ser absolvido pela vida eterna de Deus, pela eternidade de Deus, para todo sempre. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce na madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos, diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. O tempo passa, tudo passa. Os dias
da nossa vida humana, do nosso tempo, da nossa geração, sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. A partir daí, neste caso, o melhor deles é fadiga e enfado, é canseira, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Pedro diz assim que toda a carne é como a flor da erva. A sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas aqueles que permanecem na vontade do Senhor permanecem para sempre. Amém. Aqueles que permanecem no Senhor permanecem para sempre. Você vê aí o Salmo, ele fazendo essa mistura dos tempos terrenos, do Cronos, e fazendo a mistura com o Kairos, com o tempo eterno. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Nós precisamos adquirir sabedoria com o tempo humano, e procurando entender a eternidade a cada dia que passa. Muitos de nós temos mais passado do que futuro. Não somos como as crianças que têm mais futuro do que passado, porque a cada dia mais estamos próximos de findar o Cronos, de findar o nosso tempo terreno e de nós partirmos para o tempo eterno, partirmos para a eternidade de Deus, para o Kairos de Deus. Por isso, precisamos de um coração sábio, precisamos de sabedoria para poder caminhar nesse tempo e discernindo o tempo eterno. Nós precisamos nos adaptar à vida e aos fatos da existência. Porque a vida em abundância é você se adaptar ao que a vida realmente é. As pessoas vivem como se não fossem partir. As pessoas vivem como se nunca tivesse um fim para esse tempo. Esse tempo tem fim. De uma maneira ou de outra, esse tempo tem fim. Por isso que nós devemos observar alguns fatos da existência, dessa existência física, desse tempo físico. Nós precisamos considerar a verdade. E qual a verdade que nós devemos considerar? A verdade de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Essa verdade de que Cristo é a verdade é a nossa condição. Você também tem que considerar o tempo humano, o tempo Cronos é um tempo valioso que nós precisamos considerar, porque quando nós consideramos esse tempo, o que é considerar? É você juntar todas as coisas e saber que nesse tempo você precisa caminhar com sabedoria, sabendo que existe um outro tempo para se viver, que é um tempo eterno. O tempo é o bem mais valioso. Usar bem o tempo é sabedoria. Como nós usamos o nosso tempo nessa terra? No que nós estamos gastando tempo? O que nós estamos adquirindo durante o tempo de nossa existência? Nós precisamos considerar que nós, fazendo essa avaliação do tempo humano, nós podemos compreender que a felicidade na vida que é hoje, na vida terrena, e tanto na vida vindoura, ela está ligada ao fato de você usar o tempo com sabedoria. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você precisa usar o tempo com sabedoria. Por exemplo, você estar aqui, você está usando o tempo com sabedoria, porque você tirou um momento do seu dia, um momento da sua
semana para você estar conosco aqui aprendendo juntos a respeito dos valores eternos, dos valores do Evangelho, dos valores da eternidade, dos tesouros da eternidade, dos tesouros que devem ser acumulados dentro de nós, os tesouros que nos trazem a verdadeira felicidade e que nos trazem a verdadeira abundância da vida. Precisamos aproveitar sabiamente o tempo. O tempo é valioso, porque nós duramos poucos. É o fato que o Salmo diz, né? Nós duramos pouco. 70, 80. Além disso, é fadiga e enfado. Esse é o tempo de nossa existência que precisa ser usado com sabedoria. Nós não sabemos o quanto nós vamos durar, mas há dentro de nós, desde o nosso conhecimento como ser humano, quando você sai daquela idade infantil, você já tem a certeza do fim. Existe algo dentro de nós a respeito do fim de nossos dias. Existe algo, mas o pregador disse assim: Deus criou tudo belo ao seu tempo e também pôs dentro do homem o quê? A eternidade. A eternidade está dentro de nós. Apesar de nós estar sendo consumidos pelo tempo, existe algo sendo produzido dentro de nós pela sabedoria que nós usamos esse tempo. Existe algo produzindo. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de glória em glória. Amém. Você vê o trocadilho dos tempos? Kairos, que é o tempo eterno, Cronos, que é o tempo humano, tempo físico, tempo criado por Deus através das leis da própria natureza. Então há dentro de nós a certeza do fim. E nós precisamos saber lidar com o tempo. Lidar com o tempo a nosso favor. O tempo que você usa a seu favor, ele vai produzir frutos maravilhosos para a eternidade. Amém. O ceifeiro colhe desde já e entesoura o fruto para a vida eterna, para a vida que há de vir, para a vida que já é dentro de nós, a vida eterna. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Viva a cada dia e leve em consideração esses fatos da existência. Primeiro fato da existência que você deve levar em consideração é que a morte é certa. A morte física é certa. Porque nós estamos a caminho do fim. Paulo disse assim certa vez: eu desejaria deixar esse corpo e ir para a eternidade, mas por causa do trabalho que ele exercia com os irmãos, ele achava que tinha que ficar mais um pouco desse tempo. Então saiba disso, a morte é certa, estamos a caminho do fim. Você precisa tratar com sabedoria essa questão da morte. Como eu vou tratar a questão da morte? Primeiro, sabendo que você já está vivificado em Cristo. Amém? Que você foi reconciliado com Cristo. Que você, através de Jesus, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais nele. Porque nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o segundo fato é tratar
a questão da morte, sabendo da reconciliação, sabendo da vida eterna, sabendo das bem-aventuranças de Jesus para você, sabendo da vida abundante que você tem através da vida eterna de Deus, através da justiça de Deus. Deus em Cristo Jesus nos reconciliou consigo mesmo. Queridos, o terceiro fato da existência que você precisa considerar em relação à sabedoria do tempo, esse terceiro fato é as suas prioridades. Então você precisa equacionar o tempo. É o que o Salmo vai dizer daqui a pouquinho, que eu vou ler para vocês. Você precisa saber lidar com o tempo, equacionar. Usar o tempo a seu favor é usar o tempo naquilo que realmente importa para a produção da vida eterna, para o desenvolvimento da salvação, como Paulo disse, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, para que você possa ajuntar cada dia mais os tesouros do Evangelho em você. Você vai minimizar os efeitos que esse tempo produz no nosso interior. Quando você ajunta tesouros, você já entesoura, você recebe desde já o que é eterno. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você receber desde já o que é eterno é você já viver aqui a eternidade de Deus, usufruindo do benefício dos valores eternos, dos benefícios do Evangelho. Desenvolva a obra de Deus através de você nesse tempo. Dedique-se à mudança de valores a cada dia que passa. Exercite a sua fé. Caminhe naquilo que você está aprendendo e crendo do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Amém. O Evangelho é uma pessoa chamada Cristo. Amém. Ontem mesmo eu postei um videozinho pequeno, foi ontem, foi anteontem, que lá diz: assim como Jesus viveu e foi, eu preciso viver e ser. Jesus disse assim: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também vos envio, para que vocês sejam e façam as mesmas coisas, vivam do mesmo jeito, vivam essa abundância de vida que eu tenho. E é isso que o Evangelho nos ensina. Então equacione seu tempo para você produzir isso. De que forma em todo o tempo você pode estar usando esses tesouros, entesourando isso dentro de você. Considere o tempo para que você alcance a sabedoria. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, ele diz assim: há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. E hoje eu estou falando sobre o tempo para que você compreenda que todos os tempos existem, os tempos dessa existência, mas existe o Kairos de Deus, existe o tempo eterno de Deus, a eternidade de Deus sendo produzida dentro de você. Aqui no Salmo 90, versículo 12, que é o principal versículo que eu quero ler com vocês, ele diz assim: ensina-nos a contar, a equacionar, a saber viver os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Ensina-nos, ó Deus, a equacionar esse tempo, a saber o que realmente importa nesse tempo, para que eu alcance a sabedoria de vida. Porque em algum momento do cronos, desse tempo físico, nós precisaremos da sabedoria de vida para escaparmos das ciladas,
para escaparmos das amarguras, para escaparmos dos problemas, para escaparmos das tragédias da vida. Não que a gente não tenha que enfrentar essas dificuldades, mas que a gente tenha sabedoria e coração sábio, porque você sabe equacionar, porque em todo o tempo você está juntando. Você está juntando, está produzindo para a eternidade. Não está juntando tesouros na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam, mas você está juntando um tesouro no céu, um tesouro eterno. Tem um texto do Evangelho que diz assim: fazei para vós bolsas que não se desgastem, que não se destruam com o tempo, tesouros inextinguíveis nos céus. Amém. O que é inextinguível? É aquilo que produziu dentro de você. Aqueles que permanecem no Senhor permanecem para sempre. Amém. A glória, toda a carne é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, a glória da carne, é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor em você, aquilo que você plantou de Deus e do Evangelho em você, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra do Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria de vida, para que alcancemos coração sábio. Alegra-nos por tantos dias, alegra-nos, porque nós estamos durante esses dias suportando adversidades, mas tu pode nos alegrar em todo o tempo, e tu nos alegra através da sabedoria. Amém. Que é implantada dentro de você pelo próprio Evangelho, pela palavra de Deus que não volta vazia. Seja sobre nós a graça do Senhor. Amém? Amém. Seja sobre nós a graça do Senhor. O nosso Deus confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma, Senhor, a obra das tuas mãos. Nós somos feitura dele. Amém. Criados para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Amém. Não se preocupe com o Cronos. Não se preocupe com o passar dos dias. Não se preocupe com o passar dos anos, com a velhice, com a morte física. Não se preocupe. Existe em você uma eternidade sendo gerada e produzida a partir do nascimento do seu espírito, a partir da nova vida que Deus plantou dentro de você, a vida de Deus. Existe o Kairós de Deus em vocês, o tempo de Deus. Mas aproveite esse tempo para que você alcance a sabedoria em todos os dias da sua vida. Amém? Não é no muito falar, mas é em Deus plantar dentro de vocês realmente os tesouros dos céus, a vida dele em vocês. A eternidade está aí. Amém? Não se preocupe. O que tiver que vir, virá. Mas nós já estamos na eternidade, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então?